Tem gente que foi tão rejeitada, mas tão rejeitada, que começou a achar que ser ignorada é normal. Que ser o último a ser lembrado faz parte da vida, mas deixa eu te falar uma coisa. A rejeição ela não é identidade. Isso é trauma disfarçado de rotina. E você não é uma pessoa criada para ocupar o lugar que sobra. Você foi escolhida para ser resposta onde ninguém enxerga a solução. E que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. A rejeição ela não manda recado, ela marca território. Ela começa pequenininha, mas vai se infiltrando devagarinho, na maneira como você se veste, se relaciona, na forma que você fala ou até mesmo na forma que você se cala. Você já reparou como uma pessoa rejeitada, uma vez ela passa a viver em modo defensivo? Quem já se sentiu rejeitado, ela vira especialista em se anular antes mesmo que outra pessoa faça isso por ela. E se você está se identificando com esse tipo de comportamento, eu tenho uma ótima notícia para te dar hoje. Deus quer te tirar desse modo de sobrevivência. Você não nasceu para viver se adaptando a espaços que nunca foram construídos para você. E não sou eu quem está dizendo isso não, viu? Está escrito aqui, em 1 João, no capítulo 2, no versículo 9, que diz assim: Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O mundo, ele não te rejeita porque você tem pouco, não. O mundo, ele te rejeita porque você carrega algo que incomoda. Você carrega verdade e luz através da sua identidade que foi criada em Deus. E luz sempre incomoda quem só aprendeu a viver no escuro. Mas presta atenção no que eu vou te dizer agora. Você foi escolhido por Deus. E isso não é título, isso é destino. E destino ele não cancela simplesmente porque alguém te deixou de lado. Você pode ter sido uma pessoa rejeitada por um pai, pode ter sido uma pessoa rejeitada por uma amizade, talvez por uma igreja ou por um amor. Mas Deus ele não funciona por aceitação humana. Ele escolhe com base no propósito e não na performance. E hoje é dia de sair desse modo invisível e voltar para o lugar de filho ou filha de Deus. Quem é escolhido não precisa implorar por pertencimento. Você só precisa lembrar quem o escolheu. E hoje é o dia de sair do modo invisível e voltar para esse lugar de filho, porque esse é o lugar que sempre foi seu. Hoje é dia para que você se lembre que quem te escolheu para estar aqui foi o Senhor. E você não foi gerado por um acaso, por um acidente. Você não é uma pessoa inútil. E por mais que você tenha cometido erros que no passado fez com que algumas pessoas quisessem distância de você, não se prenda a isso. Deus está de braços abertos para te receber de volta. E é exatamente por isso que você precisa se alimentar de tal maneira, alimentar a sua mente de tal maneira que você passará a ter uma intimidade cada vez mais profunda com o Espírito Santo, ao ponto de você ser conduzido ao centro da vontade de Deus. Só que para isso, você precisa estar perto de pessoas que irão te auxiliar nessa caminhada. E eu vou ser ainda mais sincera com você. Não é uma caminhada fácil, não. Porque nós precisamos estar o tempo todo confrontando a nós mesmos. E quando eu digo nós, eu me incluo nessa jornada também. Porque eu também já estive perdida, sem saber o que fazer. E quando eu entendi que quem me criou, quem me escolheu
está sempre e sempre esteve comigo, eu só precisei entender como me conectar ou me reconectar para que eu pudesse entender quais são os planos que Ele já havia traçado para minha vida e eu só precisava obedecer. Aliás, eu continuo precisando diariamente, né? Buscando pelo entendimento do que o Senhor quer de mim. E por isso, eu te convido a entrar no WhatsApp oficial do Colo do Pai. E o link estará aqui, ó, logo abaixo na descrição desse vídeo. E lá você receberá os devocionais que diariamente enviamos, contendo mensagens que eu tenho certeza que irão conduzir você dia após dia a resgatar e, consequentemente, assumir a sua verdadeira identidade. Você não é uma pessoa rejeitada, você foi escolhida para ser uma pessoa que fará a diferença de forma positiva nesse mundo. Você tem habilidades que podem ajudar muita gente por aí, sabia? E quer entender mais profundamente sobre isso? No curso Fundamentos da Fé, lá você vai além das mensagens que diariamente você recebe aqui no Colo do Pai. Lá é o próximo passo para que você continue nessa jornada de transformação da sua mente, né? Se conectando cada vez mais com o Espírito Santo e, consequentemente, fortalecendo, né? Para que você, em nome de Jesus, até que Ele volte, você possa realmente cumprir a vontade dele aqui nessa terra. Então, ó, se inscreva lá para o curso Fundamentos da Fé, que o link também vai estar aqui abaixo, para que você possa dar o próximo passo, combinado? E se acaso você tiver alguma dificuldade, envie aqui um comentário para a gente, que nós entraremos em contato para te auxiliar e não fique de fora, ok? Vamos orar? Feche seus olhos e, se possível for, ore comigo. Deus, hoje eu não quero te pedir, hoje eu vou te agradecer muito por essa mensagem. Obrigada porque o Senhor não nos deixa enganados por aquilo que a dor tentou esconder. Hoje o Senhor nos mostrou que a rejeição, ela não define quem nós somos, ela só revelou o quanto nós precisamos da tua verdade. Obrigada porque o Senhor, Ele abriu os olhos, os nossos olhos para o que estava oculto. Obrigada porque essa palavra, ela trouxe paz onde havia confusão, trouxe verdade onde havia dúvida, trouxe esperança onde havia descrença. Obrigada por nos lembrar que fomos escolhidos, separados e chamados por Ti, e não importa quem nos rejeitou, pois desde a concepção o Senhor nos escolheu. E que essa verdade ecoe no nosso coração todos os dias da nossa vida aqui na terra, e que cada pessoa que ouviu essa mensagem sinta o abraço do Senhor, papai. Sinta o Senhor nos braços dela, de maneira firme, com muito amor, acolhendo cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu vou te contar um segredo. Na mensagem de amanhã nós entenderemos o que Deus vê quando olha para nós. Olha que tremendo! Entender como Deus nos vê. Tá vendo como Deus fala com a gente? Nós só precisamos fazer a nossa parte. Então, te espero aqui, amanhã, para mais uma mensagem de transformação para nossas vidas, em nome de Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau.